Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, eu vim numa casa, entre aspas, pra vocês. Vem comigo. Eu tô ligando o celular, né, pra poder gravar pra vocês, porque eu não tava achando nenhum lugar pra gravar. Foi com mais de uma hora aí, mentira. Eu estava só ajeitando a pia, porque já tava tudo lavado. Tava só ajeitando mesmo. E hoje eu não fui pra escola, né? Aí eu não tenho tempo de fazer algumas coisas. Até o próximo vídeo. Tchau! Aí eu fui varrer o banheiro, aí começou a ver esse barulho chato. Pô, tava aqui, mas já parou. Aí eu fui varrer o banheiro. Que tava bem sujo, não sabe? Tava bem sujo. E tava precisando de uma lavagem. Eu varri e tal. E continuei.